gente está começando mais um insight. Hoje eu decidi falar sobre um tema mais a título de esclarecimento mesmo, que eu vejo que está havendo alguns aspectos confusionais, né? Que seria sobre a questão dos papéis, né? Eu nesses dias estava vendo uma... Por que eu resolvi falar isso, esclarecer, que papéis são esses a que eu me refiro dentro da psicologia, como é que funciona? Vamos lá. Bom, papéis na psicologia é a representatividade daquilo que essa pessoa literalmente representa o dia inteiro. Mas não é uma representação teatral. Ninguém está aqui para ser artista. Ninguém está aqui para isso. Para isso existem contratos, contatos e combinações prévias, né? Tipo, eu tô sabendo agora nesse horário que eu vou gravar o meu programa. Eu tô preparada para isso. Eu estou aqui contratualmente preparada para isso. Até agora eu estava com o meu programa no ar, com um contrato feito. É tal horário, tal hora, tal momento, não é? As luzes acendem naquele horário. Porque, caso contrário, nós estaríamos aí, cairíamos no papel aquele da semana passada, que foi meu último assunto, que seria invasão de privacidade, né? Cada um desempenha algum papel em algum momento, mas não em todos os momentos. Então, este meu momento aqui, no tete-a-tete, falando com vocês, com os senhores, é um momento adequado para isso, porque eu estou preparada para isso, eu estou assinando para isso, eu estou aqui para isso, é esse momento que eu estou para isso, eu estou aqui de corpo e alma para isso, dedicada. Por quê? Porque eu estou sabendo que é esse horário, eu estou avisada. O que define o papel é o aviso prévio. Não o que outros queiram que eu faça sem eu saber. Sem eu saber seria, claro, roubo. Por exemplo, se eu estou sendo filmada para o externo agora, ou durante todo o dia da minha casa e não no horário que eu me proponha, aí sim, está havendo um roubo, desvio de imagem, invasão de privacidade por psicopatas. Não temos outra explicação, ainda abordei muito bem semana passada. Mas enfim, neste momento eu estou desempenhando o meu papel de comunicadora, que além de psicóloga, eu também faço, eventualmente, isso aí até foi uma situação que, né, só por curiosidade, me foi imposto de certa forma, né, eu sabendo e concordando, através de amigos, né, que acharam que eu tinha um facilitador em comunicar. E, enfim, né, porque eu tenho aspectos meus que são de timidez, que são de dentro da minha residência, e ponto, não é? O restante da minha casa, quando eu fecho a porta da minha casa para dentro da minha casa, no momento que eu fechei a porta para dentro, eu sou Virgínia mãe, Virgínia dona de casa, e aí agora a gente vai entrar nos papéis, né? Eu sou Virgínia profissional também, porque às vezes eu atendo telefonema com pacientes. Eu sou Virgínia comunicadora, naquele horário que eu disponho a isso. No horário que eu abro a porta da minha casa e digo, pode entrar, também sou anfitriã. Caso contrário, não. É meu espaço privativo. O que eu faço aqui dentro, bom, interajo com algumas pessoas da minha família, é minha privacidade. Razão, inclusive, pela qual nós, psicólogos, e é uma profissão que a gente tem que aprender a respeitar, nós, psicólogos, não abrimos a nossa... nós não abrimos a nossa situação diária do nosso lar, por questões até de segurança nossa, pela representatividade de papéis que nós temos diante de pacientes, né? Porque muito provavelmente eles não entenderiam esse nosso, fica difícil, digamos assim, seccionar o papel que eu desempenho no consultório como psicóloga para aquela pessoa, que é uma representatividade muito pesada, para um papel que eu tenho dentro da minha casa, por exemplo, que eu gosto de brincar, tenho crianças, enfim, se tem criança interagindo comigo, provavelmente vai brincar também. Este meu papel, esta minha intimidade com os meus
né? Minha intimidade de situação financeira, de dinheiro, isso é da minha casa para dentro. E eu nunca dei permissão para ser da minha casa para fora. E nem terá. E nem terá. O espaço que eu permito é esse. É essa meia hora, 40 minutos do meu programa que está no ar, casualmente, que eu disponibilizo tanto via Zoom como via YouTube. Quando eu não estou em canal televisivo, que foram várias situações. Eu ali estando consciente, ciente, concordando, assinando, ok. Caso contrário, não tem a minha concordância. Esse papel eu não desempenho, pelo menos não conscientemente. Ninguém veio a mim dizer. E aí seria conteúdo criminoso, com desvio de imagem, inclusive, como eu disse, é conteúdo crime de quem isso promove. Porque, teoricamente, eu estou aqui agora, consciente, ciente, em concordância total, falando com os senhores, sem problema mental nenhum associado, não tenho demência, não tenho espectros, não tenho aspectos, digamos assim, que exigiriam um controle, não tenho nada que desabone a minha conduta, né? Não tenho problemas mentais como uma adolescente, não tenho, sou classificada como normal para minha idade, não tenho problemas de risco de vida e mesmo que tivesse. Esses conteúdos são meus privados. Eu não sei se a minha vizinha do lado não está para infartar, não está para falecer. Esse papel não cabe a mim. Que, aliás, eu pretendo abordar nos programas próximos questões de vizinhos. Os vizinhos não podem ter entretenimento dentro do meu lar. Eles têm que ter entretenimento no lar deles, com o que eles têm. Não curiosidades a meu respeito sendo expostas, às vezes por quem tu menos espera. E são conteúdos meus privados. O que eu elaboro dentro da minha casa é meu. Até porque, vamos supor, eu tive a minha mãe muito mal. Né? E cabia só a mim dentro da minha residência. Eu já morava aqui. Então não haveriam esses aspectos, digamos assim, de curiosidade, porque eu assim não quis, não é? Assim como eu sei de vizinhos aqui que também tem problemas gravíssimos de saúde. O máximo que eu posso fazer, como sendo da área da saúde, é me oferecer, olha, eu tenho uma certa experiência, eu posso te indicar algum cuidador, eu posso... Não quero, ok. Houve uma limitação, a pessoa está lúcida, capaz, consciente, ciente. E eram pessoas de idade, 90 e poucos anos, andando de cadeira de rodas, não quero ajuda, ok? Meu papel como também, que é um outro papel que eu desempenho, acabou ali. Acabou ali, a pessoa disse não, e eu também pretendo abordar sobre o poder do não. Quando eu digo não, é não. Não é um não, talvez sim, porque daí a gente também estaria naquela situação do estupro. Ah, houve um sim velado. Não houve. Não é não. O não tem outra definição sem ser não. Não é não. Eu estou dizendo não. Ponto. Acabou ali. Ah, mas eu sei o que eu faço, posso fazer o não vir assim? Não, mas eu não quero. E certamente, se você acha que o não pode vir assim, é porque você não me conhece. E, obviamente, não me respeita. Ah, mas eu sou autoridade? Não é. Não pode. A autoridade pode ir até a porta da minha casa. A partir dali, é convidado a entrar. É convidado a entrar. Nenhuma autoridade pode, aliás, isso eu também acho importante falar. Como nesses dias me foi proposto, olha, se tu assumires, eu posso te oferecer a saúde inteira, não é? Se tu assumires uma doença mental, não, mas eu não tenho. A minha linha de trabalho, a minha profissão, a minha construção de identidade foi no caminho contrário a uma doença mental, que obviamente eu não tenho, não é? Se eu estou falando aqui com os senhores, se eu me formei, cheguei até aqui, tenho 30 anos de profissão, pós-graduada, enfim, com doutorado engatilhado, obviamente, não é? Uma série de pacientes, uma série de locais, obviamente isso iria vir ao encontro de desmerecer o que eu construí, não é?
Mas enfim, fugindo um pouquinho agora dessa situação de mim, né, da minha pessoa. Por que eu vim trazer essa situação agora, claro, de papéis, né? Porque como eu estava dizendo, eu vi nesses dias, além disso que eu já expliquei bastante, eu acho que eu deixei claro, né? Porque a gente desempenha vários papéis. Sou mãe, tia, sou tia-avó, às vezes sou paciente também, tenho minha psicóloga, às vezes, óbvio, a gente é humano, tem que recorrer, né? Situações são pesadas que se encaminham. Sou profissional, sou namorada, sou amante, fui noiva, a gente desempenha papéis o dia inteiro. O que eu interajo com meus ex, por exemplo, ou com meu noivo, não tem nada a ver com o que eu interajo com meu paciente. A intimidade que eu tenho com uma pessoa não tem nada a ver com o que eu faço com a outra. Né? E isso é natural. A gente vive num mundo que a gente transita entre várias pessoas. Então aquilo, contei toda a verdade. Que verdade? A verdade dentro do meu lar só cabe a mim e a quem eu quiser dividir com essa pessoa. Até porque você também tem verdades. Né? Dentro do teu lar, você é você. Que é um desempenho totalmente diferente do que você apresenta numa apresentação, por exemplo, se você for um juiz, né? Estiver à frente de uma autarquia. Com certeza que se nós formos te gravar, tu vai no banheiro igual, tu vai tomar banho igual, tu vai passar mal igual, e tu vai ser intimidado igual e vai dizer, não quero. E terá que ser respeitado, né? Porque nós não estamos lidando com animais, estamos lidando, e olhe lá, que os animais também merecem respeito. Não que fosse o teu caso, mas a gente tem que, não é, respeitar. Então, assim, a pessoa está dizendo não. É não. Se eu consigo fazer isso com um terceiro, esse terceiro tem que poder fazer isso comigo. Não, mas olha, é porque ela pode morrer em 3 dias, segundo uma delegada a quem eu sou... como é que eu posso dizer, subalterna, digamos assim, minha superior, ela diz, você pode morrer em 2 horas, ainda assim você fechou a porta, aquele conteúdo interno é teu, acabou ali, você entrou, fechou a porta, aquele conteúdo é teu, então assim, ó, deixando bem claro, qualquer situação minha, de câmeras de vídeo, televisão, porque eu também recebi mensagem nesses tempos a respeito disso. Rolando aí fora, são conteúdos que eu não concordo, não sei, não tem minha assinatura. Não há minha concordância. Eu estou sendo roubada com desvio de imagem de dentro da minha residência com invasão de privacidade, injúria e difamação, sem chance de defesa. E daí seriam conteúdos meus de dentro do meu lar, privados, privativo, intimidade, e que eu divido, hoje, nesse meu momento, eu escolhi dividir apenas com meu filho. E ponto, ninguém mais. Então, se tem imagem minha, se há imagem minha, dentro de alguma residência, alguma coisa, está sendo usado por psicopatas. Se alguém está assistindo uma imagem que não seja minha gravação no YouTube atualmente, são psicopatas, séquitos de psicopatas. Volto a dizer, não tenho ciência, não foi comunicada, não há contrato, não há ciência, não há concordância. Não é? Sequer alguma ação no Ministério Público que me forçasse a fazer isso. Não há. Por que eu trago isso? Porque esse papel eu não gostaria de desempenhar. Ninguém desempenha papéis, e aí vamos voltar de novo, ninguém desempenha papéis que não seja literalmente chamado a isso. E que haja uma concordância. Para você desempenhar um papel, você tem que estar ciente. Tal qual um ator que vai lá e assina, ele está sabendo o setting, ele está sabendo onde ele está sendo gravado, ele está sabendo a equipe, está sabendo o local, que papel ele vai desempenhar. Isso depois dele ter lido o script, porque eu já vi inclusive uma artista, se não me engano foi a Juliana Paz.
Ela chegou e disse assim, não, eu li o papel e disse, eu não quero. E uma artista renomada, ela disse, eu li o papel e eu não assinei o contrato. Porque eu não gostei do papel que eu iria desempenhar. Estamos falando de uma artista profissional, profissional. Atriz boa e profissional. Ela disse, eu não quero. E não assinou. Imagina eu dentro do meu lar, sem querer isso. Ah, mas tu pode morrer? Sim, a do 8º andar também. A vizinha pode morrer do 8º andar. A do 1100 pode sofrer um infarto agora. Não faz muito, tinha uma senhora que teve Covid aqui, passou muito mal, com quase 100 anos. O esposo dela, com 90 e poucos anos, eu me ofereci casualmente, nosso vizinho. Me ofereci muito para ele no meio da Covid. Ele estava apavorado, ele disse, meus filhos não podem vir, ela está muito mal. Não houve monitoramento. O prédio não se mostrou solidário. Eu sei porque ele me disse isso. Eu o encontrei um dia, ele estava muito abalado. Ninguém sequer que ligou uma luzinha para ele. Inclusive, isso aconteceu com a minha vizinha também. Era uma senhora de idade, à época, muita idade. E ela estava apavorada. Como eu havia perdido a minha mãe há pouco tempo, eu disse para ela, eu estou aqui. A senhora bate na minha porta, eu falo através da porta com a senhora. Porque estávamos todos em pânico. Então, eu também desempenhei um papel de vizinha respeitosa. Porque eu não invadia a privacidade dela. Eu falava com ela, se ela quereria que eu... Aliás, já inclusive dei esse exemplo. Não posso bater na porta da vizinha do lado. Olha, eu sei que ela não... né? A gente acaba sabendo que alguns vizinhos não estão bem. Mas o que é isso? Como é que eu vou bater na porta da vizinha do lado 24 horas por dia? Olha, tu tá bem? Não sei o que. Ela sabe que eu estou aqui. É tudo que eu posso, é o que eu ofereci e é tudo que eu permito. Da minha porta para fora. Da porta para fora. Da porta para dentro é roubo de imagem, de novo. Desvio de finalidade, invasão de privacidade, injúria, difamação, exposição da minha intimidade sem o meu consentimento. O meu consentimento, o que há meu consentimento de imagem é o que está passando na televisão, no YouTube, nas horas que eu edito o meu programa e vai para ali. E é só. Papel de comunicadora é só isso que eu permito. O resto é minha intimidade. E sofreriam ações importantes. Tanto o meu prédio como quem é isso promovesse. Bom, mas enfim, eu estava... então, esse é o papel que eu desempenho. Não é? Em alguns horários que eu elejo. Ah, mas tu disse pra mim que tu ia casar comigo, tu disse pra mim que a gente ia ter uma relação. Sim, houveram exposições posteriores, houveram traições posteriores. Isso restou desfeito, óbvio, óbvio. Se aonde você encontra um aconchego, essa pessoa se utiliza disso. Um papel, ele não pode ser dúbio. Ele não permite dubiedade, digamos, né? Se eu tenho um marido, alguém que queira casar comigo, essa pessoa não pode querer promover um entretenimento com a minha imagem. Por quê? Porque não cabe. Nós já falamos em relacionamento no que? Cumplicidade, que estaria desfeita. Por quê? Porque eu, por exemplo, não quereria estar no ar. Respeito, que é uma das bases da cumplicidade. Por quê? Porque eu não fui respeitada. Então, obviamente, a situação de relacionamento já foi por terra, abriu-se a caixa de esgoto e mandou embora. Olha, vai embora. É esse o convite que foi feito para outra pessoa. E ela, se tem propriedade disso, teve tempo de declinar. Não quero isso. Isso é conteúdo, que eu não concordei, mas estava no meu contrato. Meu contrato estava proteção, cuidado, carinho, zelo e só nós dois. No momento que isso está exposto, claro, teria que passar por uma prévia antes de conhecimento, não é?
Existem situações prévias antes, tipo assim, ó, já falamos isso. Eu apresentar para minha família quando eu quiser, permitir a entrada aos meus amigos, alguns quando eu quiser, e as peculiaridades de cada um. Isso é normal? Não é? Quem já nunca ouviu, eu mesma já ouvi de alguns parceiros meus, olha, aquela pessoa, eu me sinto mal por isso, isso e isso, mas tá nas minhas relações, aquela pessoa é isso, eu já tive um caso com aquela, então assim, a gente é alertada. Por onde passa isso, sem ser pelo conhecimento? Como é que eu vou saber isso? Não é? Infelizmente, esse papel de cartomante não desempenho ainda. Eu tenho que saber do outro. Então, se essa pessoa pegou e entrou, bom, é aquilo. Então, esse papel dúbio, ninguém quer. Porque a pessoa que cuida de você não pode ser a mesma pessoa que te expõe. Você está recebendo duas informações. Ó, eu cuido, mas estou te expondo sem tu saber. Tá vendo um delay aí de informação. E expondo o outro ao ridículo. E aí a gente entra nessa situação de papéis. Né? Quem nunca viu? Claro, eu dei esse exemplo, né? Porque assim, ó, dentro de um lar, eu já disse isso, inclusive, ela pode fritar bolinho na parada de ônibus. E ele pode ser o dono do planeta. Dentro do lar, fechou a porta, estão de tete a tete, igual, 50-50. Falei isso no programa Traições e Casamento. E separações, claro, porque é onde, não é? É o que leva, 99,999, 100%. É a falta dessa cumplicidade, né? Em qualquer base dela. Respeito, confiança, que não deixa de ser, né, o caso da traição. Existe um tripé para cumplicidade. Qualquer um dos três abalado, já não temos a integralidade da palavra, que sabe o sentimento, acabou. Eles só não descobriram ainda. Ou um deles, talvez, ainda esteja viajando na maionese, achando, meu amor, mas tá indo no caminho sozinho, porque o outro já pegou o cavalinho dele e foi pro lado oposto. Já não tem mais nem rastro. Porque quem é que quer uma relação dessas? Eu não quereria. Eu não conseguiria conviver num planeta onde meu cônjuge, ou marido, ou pretendente, não tivesse sabendo, por exemplo, da situação dele de saúde. E eu tendo espalhado para todos os amigos dele, para todo mundo, para ele e tudo mais. Eu tenho esse, digamos assim, eu tenho esse viés. Porque eu estaria dentro da minha área, eu poderia muito bem chegar para os meus médicos, mas olha, não quero que essa pessoa tenha acesso a isso. Por quê? Porque é o meu meio. Mas eu não vou usar da minha autoridade no meu meio, porque eu deixaria o outro, como é que eu posso dizer, lesado. E no momento que eu deixo o outro lesado, supondo que eu tenha um poder, porque só eu tenho a propriedade daquilo, eu estou coordenando, não, você está fazendo o outro de idiota. E no momento que você está fazendo o outro de idiota, acabou a intenção, acabou qualquer coisa. Porque quando o outro tomar propriedade disso, meu Deus, ele pega assim, ó, vai para outro planeta. Não quer mais nem ver. Cansei de ter isso em consultório. Cansei, meu Deus, você é campeão. Ó, eu vou esconder dela, às vezes até aniversário, festa de aniversário. Ó, convidou quem eu não queria. Bom, cansei. Às vezes eu ficava até intimidada, porque a pessoa já chegava me botando com a porta grudada na parede. Decidi, doutor, eu digo, ok, por quê? Porque tinha uma cumplicidade comigo, eles deveriam trazer isso a mim, óbvio. Havia um desenrolar de situação que eu acompanhava. E às vezes eu não tinha nem condições nem de entrar e dizer, olha, vamos pensar, não. Doutor, é isso, acabou, deu. Ok, vamos pro alto, ok. Porque são conteúdos desconcertantes. Nós estamos falando da intimidade do outro, do espaço do outro. Como seria invadir o teu espaço? Senhores, se coloquem no lugar. Vamos supor que você seja um juiz e tudo mais, eu chegar no teu trabalho e dizer, olha, não contem pra ele. Ligar pros amigos, fazer um escambau. Não contem pra ele que ele tem isso. E ele transitar ali o dia inteiro dentro
né, diante dos colegas e amigos dele, sendo o único a não saber. E desconfiar, o que é pior, que daí vai desgastando, né, a desconfiança. Se às vezes a pessoa chega para você e diz, olha, eu estou intimidado. Já aconteceu isso, já tive relacionamentos que chegaram, alguns de notoriedade, disseram, olha, Virginia, não gosto que tu fique me assistindo eu apresentando, ok? Por questão de respeito, não vou assistir você apresentando. Agora também, por questão de respeito, não me exponha. Eu me sinto mal igual. Estou dentro do meu espaço. Esse papel, não quero desempenhar um papel sem saber, ninguém quer. Até porque eu não estou sozinha, tenho meu filho em casa, seria um desrespeito a ele por tabela, né? Inclusive, até eu recebi mensagens nesse sentido. Eu fui muitos anos psicóloga da polícia, ainda sigo à disposição deles, mas mais de 20 anos. Né? E comecei a receber algumas mensagens nesse sentido, de alguma situação em minha disposição. Eu, na hora, tomei atitudes, né? Porque meu filho não quer nem ver essa pessoa, com razão. Com razão. Meus familiares, alguns não querem ver, primos não querem conhecerem. Com razão. Com razão. Às vezes a gente acha que a gente... Por quê? Porque eles já têm uma representação minha. Sou mulher autônoma, independente, mãe, fui filha, cuidadora, sempre estive à frente dos negócios da minha família. Óbvio, ninguém quer ser tirado para palhaço. Que seria o caso. Uma exposição dessa seria o caso. Seria essa... no momento que você expõe o outro, que ele fique como um idiota, exposto a palhaço, você é palhaço junto. Você é o palhaço maior. Muito cuidado, porque às vezes a gente acha que tá lacrando e a gente tá fazendo um papel muito pior. Ah, não, eu tô cuidando, eu tô determinando. Não, não tá. Isso é ilusório. Não tá. Tá fazendo papel de idiota tanto quanto. A ponto de quando eu tomei propriedade, que a gente inferia que poderia ser uma outra situação, um outro pretendente meu, o meu primo me disse, filha, Virginia, tu colocasse, isso aí já mexeu muito, cai fora. Cai fora. Não é assim que se lida. Ou seja, fui chamada a atenção por amigos, por profissionais, te afasta, vai embora. Não é assim. Pela minha representatividade, pela minha autoridade, que de certa forma se mostrou abalada, numa tentativa de abalo moral que não cabe. Por quê? Porque entrou dentro da minha intimidade. Eu estou dentro do meu prédio, na minha residência que eu resido por quase 10 anos. Ninguém tem o direito de fazer isso, ainda mais se eu não conheço. Ninguém tem o direito disso. Eu não fiz isso com ninguém. Teve um incêndio na minha vizinha, eu pedi licença para entrar. Eu pedi licença, eu bati na porta dela. Posso te ajudar? E ela disse, tira minha mãe daqui. Eu tirei a mãe dela, tirei o pet dela e voltei para ajudá-la. Tu queres ajuda? Por favor, me ajuda. Ok. Tive licença dentro de um incêndio que estava pegando fogo no prédio. Por quê? Porque é educação. Pelo menos assim eu fui educada. Isso eu demonstro quando eu tenho nos outros. O que você tem internamente é o que você mostra externamente. Obviamente, se eu roubar conteúdo é porque eu sou ladra. Então, não vou fazer isso. Não é? Bem como eu falei com uma vizinha minha nesses tempos. E que eu recebi informação que algumas vizinhas poderiam ter a minha imagem. Fui falar imediato com essa vizinha. Ela, Virginia, isso seria inadmissível. Seria de uma maldade, de uma falta de caráter total, porque tu sempre fosse vizinha antes de tudo, amiga antes de tudo. Então, antes de tudo, elas devem isso a você. Mas, enfim, por que eu tô comentando isso? Por que eu tô comentando? Eu falo com vocês entre duas poltronas aqui, né? Porque é a melhor posição que eu tenho aqui de luz, enfim. Mas por que eu falo isso? Porque os papéis que desempenha tem que estar concomitante, em concordância, em ressonância com os demais. Por exemplo,
Eu não posso desempenhar um papel de mãe sem meu filho concordar que eu sou mãe dele, sem ele ter essa representatividade a meu respeito. Eu não posso ter um papel de esposa se eu não concordar, se eu não saber. Como é que eu vou ser esposa se eu não sei nem de quem é? Eu conheci a pessoa, tudo mais, tem que haver uma concordância. Eu não posso permitir que essa pessoa se apresente como marido ou como pai do meu filho e tudo mais, sem eu ter apresentado primeiro, sem ter passado por mim. É o básico. Ou travar um conhecimento, haverão eleições ou não a partir disso. Até porque se pulou isso tudo, a gente já abreviou o restante, não é? Mas é amigo. Mas houve tempo para desenvolver essa amizade? Não sei. Então essa questão de papéis é muito importante, né? E eu resolvi abordar, volto a dizer, eu vi nesses dias uma comunicadora falar. Eu tava no supermercado e esse pai tem que às vezes botar um limite. Pegar essa filha pela mão, pelo braço e dizer, parou, para aí. Ela sabe a representatividade de dois, supostamente seria pai e filho, supostamente. Eu já tive situações de representatividade que foram por terra, porque esse pai cometeu incesto, por exemplo, em concordância com essa mãe, para manutenção de casamento. Eu pretendo abordar isso num programa próximo. Não é nosso tema hoje. E também já tive situações, e nós vivenciamos isso. Nós já tivemos situações de querer se passar posteriormente uma representação de pai, no entanto, não foi isso que se estabeleceu. Foi. Você estava junto? No trabalho conhecimento você estava presente? Você estava no colchão? Desculpa. Você estava junto? Então, nós só podemos inferir isso após muitas sessões para entender o papel de cada um. E não existe pai e relação. Defina. Ou é um ou é outro. O que você quer desempenhar? E não passa por escolhas. Passa por situações já impostas. Dá um exemplo rapidamente. Quando chegou a mim, então assim, quem pega, como essa apresentadora pegou o bonde andando, eu não posso inferir ali que aquela birra, se for uma criança, que aquela birra daquela criança que está no supermercado gritando com esse pai é birra de compras. E que esse pai está impondo limite. Pode ser muito bem ela ter sido violentada e não querer ir para casa. Ali é o espaço que ela encontrou para falar, para se expressar. E agora? Como uma apresentadora faz uso disso? E eu me lembro que ela ainda falou, eu sou psicóloga. Não, não é. Psicólogo pode ser, mas não exercer. Tem vários colegas que não exercem a profissão. Eu exerço. Eu exerço. Falo com propriedade. E eu, com toda a minha propriedade, não posso inferir que é um pai colocando limite numa criança. Não posso. Até porque, o que a gente chama de limites? Por exemplo, um homem nesses tempos se apaixonou por mim. E aí me disse, olha, agora eu sou teu pai. Não, não é. E eu quero que tu assuma uma identidade, uma falsa identidade assim, porque eu quero te ajudar. Eu digo, não. Impor limites em que sentido? O limite está imposto a ele. Porque apesar de autoridade, ele não pode passar sobre a minha autoridade de desconstrução da minha identidade, que é ser psicóloga. Mas eu tenho um profissional meu que pode fazer uma avaliação. Não, não pode. Não pode, porque já estaria imaculado. Já estaria com, como é que eu posso dizer, com situações, com poluentes. Como é que você, tendo uma relação, né, e pessoas envoltas, essas mesmas pessoas com interesse dúbio, vão querer fazer um ajuste? Não, não existe. Até porque eu já tive... Quem entra na minha profissão, quem tem esse tempo inteiro galgado, esse tempo de conhecimento, tempo de aula que eu dei, porque eu cansei de dar aula e palestras, obviamente, e com auditório lotado, 200, 300 pessoas. Ficar 2, 3 horas de pé falando, só com uma garrafinha de água. Cansei disso.
e respondendo todos os questionamentos. Cansei de fazer gravação de programa, 2, 3 programas no ar. Cansei de fazer ao vivo, auditório, enfim. A gente é extremamente, extensivamente avaliado. Então, assim, ó, você querer vir com uma avaliação 53 anos depois, um delay, né, sendo que da pandemia para cá a gente teve algumas situações importantes, querer, tipo assim, entrar num ônibus cheio e sentar na janelinha e querer comandar o ônibus. Não pode, não tem espaço para você para isso, não tem. Aliás, não tem nem permissão para entrada. Né? Mas assim, ó, essa questão de pai é tão importante que eu vou dar um exemplo agora para os senhores, assim, ó, terem claramente o que eu estou explicando. E só vou trazer esse exemplo, não sendo antiética, porque isso se tornou mundialmente famoso, que foi o Woody Allen com a enteada dele. A representação que todos sabiam que existia era de um padrasto. O desenrolar da relação, bom, foi marido e mulher, foi isso que se estabeleceu. E aí? Quantas situações nós não temos disso? Eu sei de várias. Isso acontece muito seguidamente em famílias com núcleos assim que já venham mais assim diversificados, tipo uma mãe vem com 3, 4 filhos de 1, 2, 3 casamentos e o pai também, né? Pode acontecer, porque haverão descobertas. Vamos trazer algo assim que não seja, mas nessa situação do Woody Allen, a representação dele era de pai, mas não foi o conteúdo que se estabeleceu. O papel que os dois quiseram desempenhar foi outro. Então, com certeza, essa moça não nos chama mais de pai, óbvio. Há uma relação marital ali. Então, essa coisa, é pai, não esquece, não dá nem pra gente falar isso. O pai já morreu há horas. A representatividade faleceu. Aquela representatividade não existe mais. E com certeza deve estar para os dois, porque tem aspectos de cumplicidade, óbvio, inabalados. Ele a respeitou, apesar da idade, ela ele. Ponto. Houveram concordâncias, conversas, eleições, com certeza, e coisas de maturidade, porque para os dois passarem por isso e ainda assim seguirem com uma relação, ele foi muito maduro. E ela também. Ambos tiveram uma maturidade tremenda. Então, assim, ó, por que a gente aconselha dentro de um relacionamento que não se chame, quem nunca viu aquele pai ou aquela mãe dizer pai, velho, né? A gente vê isso, né? Às vezes casais novos, se referindo ao companheiro como pai. Fala mãe, fala véia. Por quê? Por que a gente diz não faça isso? Que tu tá massacrando a tua relação, tu tá botando uma pá de cal e assim, ó, já até tá com um crucifixo pra botar em cima da sepultura daquela relação. Não há relação que sobreviva a um desgaste desse, mesmo que só por palavras. Porque é um homem e uma mulher que estão ali. Desempenham outras funções de amante, de cúmplice. Como é que você vai dizer, olha, velho, não cabe, tu acaba, não tem nem estímulo para dar sequência no restante. Assim como também várias mulheres chegaram ao meu consultório. Olha, eu entrei como amante, mas agora eu quero ser mulher dele. Doutora, como é que eu faço isso? Digo, é muita reza braba, porque não vai conseguir. É muito difícil. Porque aquele papel foi... como é que eu posso dizer? Aquele papel, ele tá solidificado.
No momento que tu entrou com aquele papel na relação, aceitou aquilo e desenvolveu por anos, e muito bem, tu não chega e não diz, olha, não quero mais. Não. E aí são aquelas brigas homéricas. Um tira o apartamento do outro porque aquele não sei o quê, porque não sei o quê, eu vou te tirar, cada vez piora. Piora. Porque o que se faz numa situação dessa, quando você viu, vamos supor, tu entrou desavisada, tu achou que tu ia aguentar isso, segurar isso. Teve uma época até que era mais normal, mais seguido, as mulheres fazerem com homens, né? Quem nunca viu um homem, às vezes, trazer um caso extraconjugal pro seu lar, em fase de separação, que é a onda que também eles pegam, né? Porque às vezes também tem aquela coisa de esconder a real para as outras, né? Olha, estão me separando, que é aquele apelo... eu tenho que rir, porque já é meio pegas, né? As mulheres já não podem cair mais nisso. Que é aquele apelo de carência. A carência afetiva. Tô me separando e tu, minha deusa, caiu na hora certa. Envolve a mulher, que só o staff dele sabe que isso é mentira. Então, assim, ó, mas a mulher tá sendo enrolada ali, né? Muitas vezes sem saber. E às vezes ela não quer esse papel, ela não quer, ela tá dizendo desde o início, eu não quero, eu descobri esse papel, não me serve. Agora, se você aceitou esse papel, sem estar avisada, ou mesmo estando avisada, mas estando ingênua, sem saber o que isso iria acarretar depois, o que a gente aconselha dolorosamente, porque geralmente há aquela situação de uma falsa estabilidade, a situação de um falso relacionamento que talvez pudesse ter se desenvolvido sob outras bases, enfim. Mas não aconteceu, os dados de realidade não são esse, gente. Não é esse. Isso é um sonho de Cinderela da carochinha. Os dados de realidade quais são? É o que eu sento e digo, me dá os dados de realidade, me passa, deixa eu ouvir. Eu preciso ouvir você me passar. O dado de realidade é você descendo numa carruagem com um sapatinho de cristal e vivendo felizes para sempre? Não, doutora. Quais são os dados de realidade? Os dados de realidade são: ele tem outra mulher, ele apresenta essa outra mulher nesse outro trabalho, ele não tem intimidade com você, ele não te conhece. Esses são os dados de realidade. Ponto. Estamos numa distância estratosférica. Ah, mas um dia, quem sabe, bom. Nesse um dia, quem sabe, eu cansei de pedir para homens, amigos ainda meus, dizer, não me serve. E eu não quero nenhum tipo de ajuda dessas pessoas. Por quê? Porque eu não quero situação confusional entrando no meio. Não há intimidade, ponto. Não há e não haverá. Não haverá futuro do pretérito indicativo perfeito. Não haverá. Eu espero que seja esse o tempo verbal. Mas assim, eu sou bem chata para o português. O fato é, eu tento pelo menos, né? Mas o fato é, a pessoa entrou no meu consultório dizendo, eu não quero mais ser amante. Eu sento porque a sessão vai ser longa. Porque não é assim. Estão estabelecidos papéis, enraizados, prontos, assinados embaixo. Porque o que houve que aquela pessoa tá ali? Ela deu uma assinatura eletrônica. Ah, mas eu não conheço ele só me mantém, é um político, não sei. Ok, houve uma assinatura eletrônica, você concordou. Ao passo que eu discordei no início. Não quero, acabou. Então, se tá invadindo sem propriedade. O que não resta nem amizade, porque uma invasão, o próprio nome já diz, acabou a amizade. Né? Se a invasão não é amizade. A amizade é respeitar. Eu tive, inclusive, uma situação importante com um homem muito conhecido, político conhecidíssimo. Olha, eu tô enrolada com essa pessoa, tô enrolada com aquela pessoa e com aquela outra pessoa, mas te amo. Tipo, bom, então vou fazer o seguinte, se esse amor for forte e durar, quando tu te desenrolar dessa, daquela e daquela outra, tu me procura. Vamos ver o quanto o amor aguenta. Porque caso contrário, eu não vou desempenhar esse papel.
Não quero, me nego. Não é assim que eu funciono. Até porque nem poderia, sou experta nessa situação de relacionamento. Cansei de aguentar firme, eu tive situações também que eu amei determinadas pessoas e não me aproximei, porque haviam impedimentos por respeito ao relacionamento do outro, por respeito à esposa do outro, por respeito à situação. Tu não entra. Agora, claro, veio para consultório. Isso acontece muito seguido. Ah, mas eu amei ele me prometeu sim. Houveram daí abusos da ingenuidade da pessoa, que óbvio não tinha o conhecimento que eu tinha, não tinha o entendimento que eu tinha, tá. Então a gente vai trabalhar isso, né? Geralmente não é o conselho, o desenrolar da carruagem acontece ali, não vai pelo ideal, que o ideal seria, não é? Essa pessoa sair disso, se respeitar e apostar ou não que pudesse vir no outro molde posteriormente. Essa é a tônica. Esse, teoricamente, deveria ser feito. Agora, não é o que acontece. O que acontece é a minha experiência com os meus pacientes. Isso se desenrola até um ponto de desgaste total, que geralmente ainda o homem que bota um base. O homem que bota um base, ele diz, olha, não, eu não aguento mais pela cobrança, né? Por quê? Porque para ele está claro que ele não quereria essa outra articulação de papéis, ou seja, ele não quereria, ele entrou ciente que ela seguiria assim como amante. Para ela isso não estaria claro, então ela fez cobranças e isso cai fora. Isso aí foi 99% de mulheres assim, ó, das 1000 que eu tratei. Todas elas entraram na relação entrando como amantes, sem saber, ou depois, posteriormente, sabendo e concordando, porque viriam a ocupar uma posição que nunca existiu. Nem existiria. Porque depois de enraizado, se torna cômodo o papel daquele aquele, o papel daquele outro, o papel daquele outro, aquele outro. Não obstante, me fizeram essa proposta, Virginia, olha, vou te levar para Portugal porque lá eu não tenho amantes. Eu digo, agradeço, mas se eu vou ser uma amante em Portugal, eu prefiro não te conhecer em Porto Alegre. Eu sou assim, eu não tenho, eu até me escondo, né? Eu não sou meio termo, eu sou 880. Ah, mas eu te amo muito, né? Ok, então assim, ó, quando tu tiver reajustado e não tiver mais nenhum amante, aí a gente conversa. Ah, como é que eu vou saber? Ah, eu vou saber. Mas enquanto isso não acontece, existe uma representatividade ali, que pela também a minha representatividade, eu não permito, por quê? Aspectos meus morais. Aspectos meus morais. Então assim, ó, muita atenção ao papel que a gente quer adequar para o outro, ao papel que o outro de fato desempenha. Nem sempre a mãe é mãe, nem sempre aquela mãe, quando eu falo, inclusive, eu falo isso, né? Tem que se ter muito cuidado, essa coisa, é o pai, às vezes é só o biológico. É a mãe, é só biológica, mas não é ela que desempenha o papel. Às vezes um homossexual desempenha muito bem. Às vezes uma mulher que é pedreira desempenha muito bem o papel de mãe e pai. Sem perder a feminilidade, que a gente também vai falar disso em gênero e sexo, né, num outro momento. Então, assim, ó, que eu pretendo trazer também dessa representatividade de papéis. E aí? Não é? Mas então, muito cuidado. Essa coisa, ele vai botar limites. Não, não vai. Porque se estabeleceu uma relação de casal, posteriormente foi mal informado de papai e mamãe, que não existe isso, pai e filho, que não existe isso, não foi que se estabeleceu, não tenta mudar as melancias no andar da carruagem, elas não vão se ajustar. Aquele papel começou homem e mulher, ele vai até o fim, desgastando ou não. Não tem mudar no itinerário, agora eu quero ser pai, não. Não foi que se estabeleceu. Vamos combinar, não foi que se estabeleceu. E se é homem e mulher, é 50-50. Não tem 51 ou 70 ou cônjuge absoluto, que eu também já ouvi isso, é um absurdo. Cônjuge absoluto, então, só um pouquinho. A pessoa pode estar vegetativa do teu lado, que tu é absoluto. Só existe esse formato para um cônjuge absoluto, não existe outro. Se a pessoa fala e está com o programa dela no ar e sendo avaliada, sendo exposta a esse ridículo,
Eu estou aqui fazendo 1h30 de apresentação, obviamente não tem problema nenhum mental. Se eu estou sendo avaliada, isso é ridículo. Exposta a isso, porque o meu programa não é para isso, meu programa é para passar conhecimento. Não para avaliação, coisa que eu já passei por isso. Então depende o papel. Depende o papel. E volto a dizer, independente de questões de saúde. Independente. Eu não fui avisada de casamento, eu não sou casada, aliás, quero deixar claro isso nesse programa. Não tenho esse papel com ninguém. Hoje eu sou uma mulher solteira, livre e desimpedida. É essa a minha função hoje. Sou uma psicóloga, dona do meu lar, estou à frente dos negócios da minha família, sou irmã quando minhas irmãs acharem adequado, sou muito amiga dos meus ex, se eles me ligarem, estou aqui de corpo presente para eles, sou mãe, sou tia, sou o que for, sou avó se precisar, estou aqui, mas com a minha concordância, com a minha sapiência e o meu conteúdo também. Esse papel que eu desempenho aqui de comunicadora, de trazer conhecimento aos senhores, é um papel com conteúdo meu, contrato meu, editado pelo meu filho, combinação minha dele, porque ele fez faculdade dessa área, então ele sabe fazer isso. E até então, até pouco tempo, estava com o meu programa no ar. Pretendo voltar em breve. Mas é essa a situação que se estabeleceu. Esse é o papel. Qualquer coisa da minha imagem, fora, tudo mais é sem minha concordância, sem minha anuência, sem a minha sapiência. Eu sequer sei que isso está acontecendo. Então, esse papel eu não quereria desempenhar. Eu não quero e não permito. Então é isso, não é? A questão de papéis é o que tu acha, é o que tu concorda, sabendo previamente. Ou não, no caso dessas mulheres, como eu disse, as mulheres que ficaram sabendo que esses homens tinham outras relações, elas quiseram ir embora, com razão, mas não conseguiam mais, já estavam muito atreladas, assim, mas aspectos, assim, realmente de convívio, do dia a dia, da rotina, apesar de não ser o aconselhado. Porque é muito difícil, o papel tu não muda mais. Para te mudar o papel, tu tem que mudar a dinâmica. E essa dinâmica, o que a gente diz? Olha, então se afasta, te respeita, sai, mas é muito difícil, muito difícil. Como eu disse, geralmente chega no desgaste geral. E essa representatividade de papéis é importante. Né? Tanto é que eu tive uma situação gravíssima envolvendo uma adolescente, em que esse pai fazia abuso sexual. E era filha dele biológica, inclusive. Para a menina, havia aspectos ali, como eu descobri isso? Drogas. Né? Para meninas, havia aspectos ali claros de uma representatividade de pai, que ela não sabia lidar com isso, porque ele, na verdade, não via isso nela. Ao passo que havia uma concordância da mãe biológica, que essa menina fosse exposta. Mas isso a gente vai falar numa outra situação de incesto, são situações graves, né? Mas para os senhores verem como os papéis... E esse pai batia nessa menina. E quem assistia dizia, meu Deus, né? Tá tentando salvar a menina. E aí? Eu tinha propriedade dos fatos. Tive que recorrer para situações mais importantes. Eu não podia ficar assistindo isso. Ele passava uma duplicidade de informações. Eu tô cuidando da minha filha, mas não era isso que se estabeleceu. Ele não a tinha como filha. Não a tinha. São situações complexas para os senhores entenderem a situação de papéis. Né? Muito poucos fazem como o diabo. Muito poucos. Então, a situação do papel, ela é importante. Não é o que o outro queira estabelecer para você, é o que você de fato é, o que você de fato representa. Né? E em concordância, ciência, conivência. Independente de aspectos de saúde. Você não é obrigada a se desconstruir para ter algum tipo de, na cabeça do outro, um ganho secundário se você não quer. Existe um limite, aí sim, entraríamos na situação de limites, que eu já falei no programa anterior, acho que está muito bem explicitado, né? A pessoa não quer, agradece o convite e declina da situação. Era o que eu faria. E aí, gostou do tema de hoje? A gente volta a se falar semana que vem para mais um insight. Até lá, uma boa semana para você. Tchau!